e sob o signo do V da vitória, os pracinhas combatem heroicamente na Europa. Umas terras que o perdona, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse bem que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final. E a mira do meu fuzil, a nação do meu bordão, a água do meu cantil, as asas do meu ideal, a glória do meu Brasil. Meu pai. Para falar de meu pai, tenho de me lembrar da guerra, pela guerra que ele viveu e pelas dores que nos transmitiu, pois o braço que lhe faltava ficou no campo de batalha. Para falar de meu pai, tenho de falar sobre humildade, pela humildade com que viveu. Para lembrar de meu pai, tenho de evocar as flores, as estrelas e os pássaros, que fizeram da sua vida uma poesia natural. Quando lembro deste homem querido, tão perto e tão distante, tenho de agradecer a Deus, Pai maior, pela vida vivida com intensidade, perto de quem muito amou, muito sofreu e jamais nos abandonou. Pai Fernando, te amamos para muito além das estrelas. Soldado Fernando Atman, natural de Campina das Missões, Rio Grande do Sul, filho de Jorge e Maria Vitória Atman. Eram agricultores moradores no distrito de São Miguel. Fernando, já menino, ajudava os pais nos afazeres na colônia e frequentava a escola em Cândido Godói. Eram 4 longos quilômetros percorridos a pé ou a cavalo. À medida que ia crescendo o garoto, Fernando soube que seus antepassados saíram da Alemanha com destino ao Brasil em busca de terras para colonizar. O Brasil era um porto seguro para os imigrantes que vinham fugindo da constante ameaça de conflitos que rondava os países europeus. Fernando não queria ser colono. Dizia: quando crescer quero ser soldado, eu vou para a guerra. Aos 18 anos, Fernando Atman foi convocado para servir o exército. Seu pai ficou orgulhoso de vê-lo servindo a pátria. Fernando foi convocado para servir no quartel de Santo Ângelo. Descendentes de alemães, foi no quartel que o soldado Atman desenvolveu melhor a língua portuguesa, pois em sua comunidade só se falava o dialeto alemão. Aos poucos a sua vida foi se transformando no quartel, por meio de uma disciplina rigorosa e também pelo contato com rapazes vindos de todos os recantos do Rio Grande do Sul. Um deste irmão de farda era Cícero Cavaleiro, com quem Fernando fez uma grande amizade que durou até o final da aventura na guerra. Serviu num período de 1 ano e 2 meses, retomando sua vida rotineira. Porém, em 1943 novamente veio um chamado do quartel. Todos os que serviram 1 ano no exército poderiam ser convocados a qualquer momento, e deveriam estar preparados para serem chamados. Fernando estava noivo de Luzia Maria Paetzold, a quem confessará que teria que ir logo para a guerra. Finalmente a hora da convocação decisiva havia chegado. Fernando iria para a guerra, como sempre dizia.
Fernando iria como soldado do 49º Batalhão de Infantaria, integrando a Força Expedicionária Brasileira. De Santo Ângelo os soldados seguiram para o Rio de Janeiro e, após uma demorada preparação, embarcou no navio americano General Mayne no dia 29 de junho de 1944. No dia 2 de julho partiram para a guerra, sem saber o destino. Na despedida do Rio de Janeiro, a imagem do Cristo Redentor com seus braços abertos transmitia aos soldados brasileiros momentos de intensa emoção. Alguns choraram, pois estavam deixando o chão da pátria querida. Deixaram para trás suas famílias, trabalho, namoradas. Ninguém sabia se ia voltar ou como iria voltar. A viagem por si só era muito cansativa, angustiante e arriscada. Havia o temor de que algum ataque ao comboio pudesse ser realizado por submarinos do eixo. Porém, os brasileiros seguiam sorrindo e cantando com seus instrumentos musicais. Alegraram a jornada promovendo concorridos saraus a bordo. Assim conseguiram agregar todos num grande coral a cantar sambas e outros temas populares. Durante a viagem os soldados eram convocados para cantar, e nos primeiros dias o soldado Fernando não sabia cantar de cor algumas canções, dentre elas a canção Deus Salve a América. Após várias repetições se viu cantando a plenos pulmões, Deus Salve a América, terra de amor. A tropa foi exaustivamente treinada para cantar a canção estadunidense por ocasião do desembarque dos brasileiros na Itália. Ela foi cantada acompanhada pela banda de música divisionária da FEB. Então, numa manhã nublada e fria num dia de domingo, o navio General Mayne atracou em Nápoles, Itália, com os primeiros 5.000 homens tendo à frente o general Mascarenhas de Moraes, sob o comando do general Zenóbio da Costa. Desembarcaram em Nápoles rumo à guerra. Depois de 15 dias cruzando o Atlântico, os militares brasileiros chegavam à Europa para lutar pela paz mundial. A visão que tiveram era desoladora. Vilas e aldeias abandonadas, mulheres, crianças e idosos passando fome e frio. Após o desembarque e o recebimento do material adequado, o primeiro escalão foi submetido a um período de treinamento, já no cenário em que iria operar. A partir de então a FEB estava oficialmente incorporada às tropas aliadas e dentro de algumas semanas passaria pelo seu batismo de fogo, que só terminaria em maio de 1945. Era o início de uma campanha gloriosa e vitoriosa. As primeiras vitórias brasileiras ocorreram em setembro de 1944, com a tomada das localidades de Massarosa, Camaiore e Monte Prano. No fronte, num dos vilarejos abandonados, o soldado Atman conheceu um médico voluntário chamado Hugo. Em meio à batalha, os dois sempre procuravam conversar sobre a situação pela qual estavam passando. Fernando falava muito da fé que tinha em voltar para casa, sem perder a sanidade mental e sem perder o órgão da visão e da audição. Contou a Hugo que possuía alguns santinhos, presentes da namorada para sua proteção espiritual, e disse como aprendiam a crer em Deus e nos santos protetores. Falou da sua admiração especial por Santo Antônio, e mostrou a Hugo o santinho deste santo. Então, o médico deu a conhecer a Fernando as medalhas onde havia o rosto de Santo Antônio gravado. Colocou uma medalha no braço esquerdo de Fernando, segurou a sua mão com convicção, e falou: Fernando, meu amigo, você não vai morrer na guerra. Alguns soldados incrédulos riram muito desta manifestação de fé, e aconselhavam Fernando a jogar fora a medalha, o que ele não fez de maneira nenhuma. No fronte os soldados aprenderam a brincar, para que o desespero não tomasse conta nos momentos mais difíceis. Quando as granadas caíam por perto, alguém gritava com toda a força: olha o saco branco! Cuidado que o saco branco vem pegar! Saco branco era uma alusão aos sacos com que se recolhia os corpos dos soldados que morriam. Quando o tumulto cessava, os amigos procuravam uns aos outros, e suspiravam de alívio quando não sucedia nenhuma baixa. Ainda estavam vivos. Só não sabiam até quando. Os soldados que morriam eram enterrados em grandes valas, que serviam para todos os corpos que iam sendo recolhidos. Cada soldado recebia 3 placas metálicas, para identificação no caso de morte. Uma ia na boca do soldado morto, uma na cruz e a outra ficava com o governo. Fernando conheceu a guerra de uma forma completamente diferente daquilo que imaginara nos seus pensamentos de rapaz inexperiente. Tudo o que havia aprendido desde criança, junto de sua mãe, a respeito de amar uns aos outros como irmãos, ali não tinha sentido nenhum. Ali nada tinha sentido. Homens estavam matando homens, era tudo o que sabia. Estavam ali para combater outras pessoas,
que também deixaram suas famílias e desejavam voltar de novo para casa, para a paz. No dia 9 de novembro de 1944, às 6 horas da madrugada, o soldado Fernando Atman perdeu o braço esquerdo. 3 granadas caíram perto de onde o pracinha estava e foi um estilhaço de uma delas que arrancou o seu braço. Um sargento que estava ao seu lado gritou para que ele entrasse na sua casamata, mas Fernando jogou-se para o outro lado. Quando retomou a consciência, soube que as granadas atingiram em cheio a casamata do seu amigo, e ele não sobreviveu. Quando chegamos à enfermaria, eu vi o verdadeiro horror da guerra. Lá estavam os soldados que haviam sido feridos. Não encontrei palavras para descrever o que vi e ouvi. Naquela época não havia a medicina avançada que hoje existe, e os pobres rapazes sofreram terrivelmente. Braços e pernas eram amputados sem anestesia, e não havia morfina suficiente para acalmar a dor física. Alguns soldados perderam completamente a visão e a audição, em consequência dos ferimentos recebidos. Muitos gritavam de desespero, sem querer aceitar o que lhes havia acontecido. Chorei quando vi aquilo, e sei que jamais poderei esquecer este quadro triste. Enquanto esteve na enfermaria, conheceu o carinho e os cuidados das enfermeiras e enfermeiros voluntários, que faziam tudo para diminuir o sofrimento dos soldados. O desespero e a saudade de casa levaram o pracinha Fernando a tentar uma comunicação com alguém. A convivência com soldados italianos e americanos proporcionou ao soldado brasileiro um pequeno aprendizado de ambos os idiomas. Chamou alguém usando o idioma italiano e depois o americano. Como ninguém tinha tempo para ouvi-lo, começou a falar no seu idioma materno, ou seja, o dialeto alemão. Para surpresa sua, alguém respondeu-lhe na mesma língua e iniciaram um diálogo, amenizando um pouco o medo, a saudade e a solidão. A ironia do destino quis que ali em meio a um campo de batalha numa enfermaria improvisada 2 soldados humildes tivessem como único elo a língua falada pelo soldado inimigo. Ali, naquele instante, ambos devem ter compreendido que o único e verdadeiro inimigo do homem é o ódio movido por inspiração ideológica de superioridade. Fernando havia cumprido sua missão ao chamado da pátria. Missão foi cumprida com galhardia. Travou batalhas cruéis e sofridas nas escarpas geladas das montanhas da Itália, onde deixou seu braço esquerdo lutando pelos ideais de liberdade, democracia e justiça de um povo. Porém ainda levaria algum tempo para retornar definitivamente ao Brasil e se reencontrar com seus familiares e sua querida amada Luzia. Fernando e demais soldados feridos da FEB foram encaminhados para os Estados Unidos no navio Hospital Acadia para receber tratamento especializado em um hospital americano em Charleston, estado da Carolina do Sul. Os pacientes removidos para os Estados Unidos eram os casos mais sérios que demandavam tratamento especializado, àquela época não disponível no Brasil. Os termos e condições que deveriam presidir a escolha dos pacientes a serem removidos para os Estados Unidos, a maneira pela qual seriam tratados, quando e de que forma deveriam ser repatriados jamais foram formalmente acordadas entre as autoridades do Brasil e dos Estados Unidos. A lista de responsabilidades, descasos e omissões é tão grande que seria mais fácil falar o que o Brasil fez pelos seus ex-combatentes internados em hospitais dos Estados Unidos. Quase nada. Veteranos de guerra de ambos os sexos, combatentes e enfermeiras, demandando internamento hospitalar começaram a chegar aos Estados Unidos no final de 1944, pegando de surpresa os membros brasileiros da comissão em Washington que, inicialmente, nada podiam fazer por eles. A situação nesse aspecto era tão ruim que a enfermeira Heloísa Vilar, internada num hospital dos Estados Unidos para se recuperar de doença adquirida em campanha, resolveu voluntariamente permanecer nos Estados Unidos para ajudar a atender os pacientes brasileiros após receber alta. Com muito custo e depois de um tempo considerável conseguiu-se do Ministério da Guerra no Brasil o atendimento, tardio e parcial, de algumas dessas demandas. A demora em enviar uniformes do Brasil para os internos em hospitais dos Estados Unidos significou que eles passariam todo o tempo vestindo pijamas. O destino reservaria novo reencontro de velhos amigos, pois Cícero Cavaleiro, seu velho amigo, também era um dos feridos de guerra. Foi ferido por uma mina, dilacerando pés e pernas. Mesmo que numa situação difícil a amizade fortaleceu naquele momento, ambos não tiveram muitas dificuldades para se adaptar. Fizeram amizade com as enfermeiras americanas. Essa amizade proporcionou o privilégio de conhecer várias cidades. Fernando conheceu 11 estados americanos em questão de meses, aprendeu a falar inglês,
Fez muitos amigos, dentre eles estava Henry, um soldado americano também ferido de guerra. Fernando era muito comunicativo. Quando chegava a listagem de embarque para o Brasil, Fernando implorava para ficar mais um tempo, pois dizia, nunca mais teria a chance de voltar para a América. Tinha um espírito aventureiro, lutou para permanecer mais tempo, mesmo não tirando a saudade que batia forte da sua família e sua querida noiva Luzia. Assim aconteceu, Fernando foi um dos últimos a serem recambiados para o Brasil. Por fim chegava o fim à estadia do soldado Atman nos Estados Unidos. Retornou em abril de 1946, para a pátria amada. O sentimento era do dever cumprido. O herói finalmente estava com sua querida família. E no mesmo ano casou-se com Luzia Maria Paetzold, tendo 11 filhos: Mary, Lore, Irene, Jorge, Acácio, Lourdes, Salete, José, Adão, Rosina e Luiz. Fernando foi um verdadeiro patriota. Fazia questão de ter a bandeira do Brasil em melhor destaque na sala. Seus mais fiéis amigos foram Claudino Pirius, Lotário Brau e Pedrinho Fritze. Sobre a guerra, Fernando sempre falava do medo, do frio, do desconhecido, mas a dor maior que sentiu foi ver o sofrimento da população civil na Itália, crianças e idosos, da fome, do jovem sem perspectiva. Isto deixou marcas no seu caráter. Já no Brasil fez um trabalho voluntário para as comunidades carentes. Ele era a alegria das crianças e os mais necessitados. O soldado Fernando foi exemplo de coragem, patriotismo, amor ao próximo e sobretudo fé. O expedicionário Fernando Atman, nos últimos anos de vida, foi devidamente reconhecido e recebeu muitos convites para palestras sobre a campanha da FEB na Itália, o que deixou muito empolgado. Era uma vida nova para o herói brasileiro. Porém faleceu muito jovem, antes de completar 61 anos. Foi sempre um soldado, com o maior respeito à farda e ao exército brasileiro. Lembrei da terra linda e querida que é muito longe deixei, e da mulher meiga e bela por quem já chorei. Se algum dia vou lutar, jamais eu hei de pensar nas crises que eu passei, pela vitória da pátria que tanto amei. E será nobre dizer, quando meu filho crescer, a história de seu pai, que com muito sacrifício buscou em seu benefício a vitória e a paz.